Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui com mais um Até Aqui em Entrevista. Exatamente, eu estou com o meu amigo Matheus Prazer. e eu sou o Alex, e hoje a gente vai entrevistar a Geise Kathleen. Antes da gente conversar com ela, vamos para alguns recadinhos, Alex. Sim, basicamente, se você quiser saber sobre os bastidores e saber também sobre como o lançamento de cada episódio do Até Aqui, da toda a família de podcasts Até Aqui, porque por enquanto são 2, você deve acessar o nosso Instagram, @oatéaqui, e no Facebook, @oatéaqui. Lembrando também que a gente está nas principais plataformas de áudio como Spotify, Deezer, Apple Music e por aí vai. Por aí vai. Então, bora pra entrevista? Bora. Beleza. Geise, se apresente. Fique à vontade, a casa é sua. Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Geise Kathleen Barreto Arruda. Atualmente eu tenho 22 anos e sou supervisora de atendimento, né? Sou formada em gestão comercial. E é isso, para começar. Show de bola. A Geise, ela tem uma história de vida que a gente conheceu através de um outro entrevistado, né? Onde você conheceu o André, Geise? Eu conheci o André no meu curso técnico, né? Que eu fazia técnico em administração integrada ao ensino médio na ETEC. Ele era meu professor. E aí a nossa relação começou aí, aluno-professor, né? E aí depois de um tempo a gente acabou perdendo o contato. Porém, depois a gente acabou se reencontrando nas redes sociais. E ele é um querido, né? E aí ele me fez o convite para estar aqui hoje com vocês. Ele também foi meu professor na ETEC, então já temos muito em comum. Quer falar, Matheus? Olha, eu não fui aluno dele, mas eu fico muito feliz pela referência que ele entrega. Eu acho que ele gosta muito de você e também da Geise pela recomendação. Sim, de fato. A gente vai traçar tipo um caminho assim para saber um pouco da sua história de vida, e a gente ficou sabendo que você é de Itaquaquecetuba, igual eu e o Matheus, é isso mesmo? Sim, na verdade, eu era de Itaquaquecetuba, morava aí até ano passado. Aí, em novembro do ano passado, eu acabei mudando em Ermelino Matarazzo. Mas eu sou nascida e criada em Itaquaquecetuba, minha cidade aí do coração. Ermelino provavelmente tem um transporte público melhor que aqui. Sim, sim. Sim, inclusive eu adoro. Você mudou por causa do serviço? Você viu que estava ficando difícil? Ou foi algum outro motivo? Não, não, eu mudei, assim, também pela questão da independência, né, que eu acho que era sonhada aí, a querida independência, e porque também ficaria muito mais próximo do meu trabalho. Aí eu, né, pesei todas as consequências, os prós, os contra, e vi que seria vantagem eu mudar, né, até para mim ter uma maior independência também. E aí, como foi essa experiência para você? Que agora você está trabalhando diretamente com as pessoas ali ao seu redor, né, sendo supervisora de atendimento, né? Uhum. Como foi para você ter toda a bagagem da ETEC e FATEC? Então, na verdade, assim, eu acho que assim, sempre, desde pequena, o meu foco sempre foi minha carreira profissional, né? Desde muito pequena eu já tinha em mente o que eu queria fazer, né? Eu sempre quis ser bem-sucedida, principalmente na carreira profissional. E aí, ao longo da vida, foram acontecendo algumas coisas, alguns episódios. Eu já passei por muitas coisas, principalmente enfrentei um câncer. Eu tinha um câncer, um tumor no cérebro. Quando ele foi diagnosticado, já estava em fase terminal. Passei por um processo muito longo de recuperação e graças a Deus aí eu sobrevivi. E hoje estou cumprindo aí 13 anos de remissão do câncer. E a partir do momento em que eu vi que eu tive uma segunda oportunidade, né, eu falei, vou fazer valer a pena, né? E aí, desde muito pequena, meu sonho sempre foi ser bem-sucedida, assim, principalmente na vida profissional. E assim que eu concluí meu ensino médio, eu já fui direto para a faculdade. Durante a faculdade, graças a Deus, eu tive a oportunidade também de fazer um intercâmbio. Aí eu morei um tempo fora do Brasil, né, no Chile. Estudei um ano fora. Depois que eu retornei para o Brasil, acho que as portas foram se abrindo, né? Eu nunca tinha trabalhado registrada. E aí, quando eu retornei para o Brasil, eu consegui meu primeiro emprego com 20 anos. Foi um emprego simples. Eu era operadora de atendimento. Mas eu falei, não, eu vou fazer dar certo e eu vou crescer. E com um ano eu consegui ser promovida dentro da empresa onde eu trabalhava. E aí, devido à pandemia no ano passado, eu acabei perdendo, né, o emprego. Mas eu sempre fui uma pessoa que foi muito focada. Então, o tempo em que eu fiquei parada em casa,
usei para estudar, principalmente me aprofundar no inglês, continuar estudando, né, o meu curso, porque eu já sou formada, né, eu me formei em 2019, e graças a Deus, quando foi em setembro do ano passado, eu comecei a trabalhar novamente na área onde eu já tinha sido promovida na outra empresa. Já ingressei como supervisora de atendimento, onde eu trabalho atualmente. Vamos ver aí o que o futuro nos reserva. Certo, você falou bastante coisa, eu fiquei assim, impressionado, pensei em várias coisas aqui, então vamos dividir isso em parte, né. Matheus, você pergunta algumas coisas. Certo. Olha, eu acho que eu vou começar com o mais impactante de tudo isso, que Fechado. foi tumor no cérebro, né? Isso foi com que idade? Então, a gente acredita que isso veio desde muito antes, né? Eu não sei se eu já nasci e isso foi se desenvolvendo durante Uhum. a minha infância, mas quando foi diagnosticado, eu já estava em fase terminal, porque eu já estava em crise de convulsão, desmaiando. E aí, minha família, eu sempre fui muito de reclamar de dor de cabeça, essas coisas assim. Só que minha família achava que era coisa de criança, né? Ah, dor de cabeça, vamos dar uma de pirona. Eles me tratavam assim, normal, como tratavam meus irmãos, né? Só realmente se deram conta que era uma coisa grave quando eu comecei a ter convulsão, quando eu comecei a desmaiar. Aí chamaram a ambulância, e aí começou toda a fase, o período da vida em que eu fiquei muito tempo no hospital, em que eu realmente nasci de novo. Eu lembro que o começo foi muito difícil, porque isso há 13 anos atrás, né, a medicina não estava tão avançada, eles não sabiam o que aconteceu, ficou muito tempo para me dar um diagnóstico, enquanto isso o câncer estava progredindo, né? Quando eles fizeram os primeiros exames, ele era do tamanho de um arroz cru. E aí, quando eles diagnosticaram, que realmente falaram que eu estava com câncer, ele já estava do tamanho de um arroz cozido, de um grão de arroz cozido. Então, ele estava aumentando de tamanho. Nesse período, eu acabei sendo internada muitas vezes, né? Quem passou todo esse processo comigo foi a minha mãe. Ela me conta que quando eles me deram um diagnóstico, para ela, no caso, né, eu estava em coma. Eles falavam que eu não tinha expectativa de vida, e a única coisa que faltava era só o coração parar de bater. Se houvesse parada cardíaca, infelizmente eles teriam que dar minha vaga para outra pessoa. E minha Entendi. mãe, desesperada como ela é, ela não saía do meu lado. E ela disse que durante esse processo eu tive 3 paradas cardíacas. Na última parada, ela falou que ela pensou que ia ser ali meu fim. Mas graças a Deus deu tudo certo. Eu acabei saindo desse estágio do coma, voltei à consciência, mas assim, toda a parte direita do meu corpo ela paralisou, porque o câncer ele estava ligado diretamente na coluna vertebral. Foi um processo muito difícil, como eu ainda era muito criança, eu não conseguia fazer a quimioterapia porque era muito agressiva para o meu corpo, né? O câncer já tinha maltratado bastante. Fiz radioterapia e aí estagnou, o câncer estagnou. Nem a expectativa que os médicos deram não se concretizou, mas eu também não me recuperava, não tinha progressão do tratamento, nada. Eu acredito muito em Deus. Se isso aconteceu na minha vida, isso tem um propósito. Eu sei que eu tenho um propósito na vida. Eu tive uma segunda oportunidade, né? E aí eles transferiram para um hospital que é especializado em câncer, né, de criança e adolescente. E aí dei seguimento no meu tratamento. Eu lembro que eu sentia muitas dores de cabeça e eles me davam muita morfina. Eu tomava doses diárias de morfina, só que já não adiantava, meu corpo já tinha criado uma resistência, né? E eu lembro que eu sofri bastante nessa época, nessa fase, né? E eles falaram que não tinha o que fazer, não dava para operar, porque era um local muito delicado, o que eles podiam fazer era uma biópsia, né? Para ver, estudar o caso, tudo. E eles fizeram essa biópsia, né? Eu tenho aqui minha marquinha, minha cicatriz, que eu falo que é minha tatuagem, é a marca do milagre de Deus. Quando eles fizeram a biópsia e eles abriram, né, tudo para ver, eles não encontraram o câncer que todos os exames atestavam. E aí foi incrível, porque eles não encontravam e eles se perguntavam, mas todos os exames, todo o diagnóstico dela, tudo o que aconteceu, a paralisia do lado direito do corpo dela, tudo, né, indica o câncer nessa região. Uhum. Fizeram tudo, né, a biópsia e não encontraram. E aí eles concluíram lá a biópsia. Quando eu retornei, né, da cirurgia, fiquei muito tempo em recuperação e eles não acreditavam, né, que teria acontecido isso. E aí eu acabei refazendo todos os exames que eu já tinha feito e realmente não tinha mais nada, né? É um milagre, eu acredito muito nisso. Eu falo que eu tive uma segunda oportunidade, eu tive que viver de novo. E aí eu passei muito tempo em fisioterapia para retornar, para não ser dependente de outras pessoas, né? E graças a Deus hoje eu agradeço todos os dias porque
Hoje eu ando, eu falo, eu brinco. As pessoas não acreditam se eu não contar, porque realmente não teve nenhuma sequela. Então, essa foi um pouquinho aí, resumindo aí, a parte do processo em que eu passei aí por tudo isso, né, do câncer. Doideira. E daí você não. Isso eu não tenho outra palavra, isso realmente é um É uma Mulher milagre. Maravilha, né? É um milagre, cara. Isso é um milagre. Sim, hoje eu agradeço, eu sou muito grata à vida, sou muito feliz e eu sempre falo, né, para as pessoas e principalmente para os meus amigos quando eu vejo eles reclamando ou quando tá difícil para eles, eu falo, gente, essa é a vida que a gente tem e a gente tem que fazer valer a pena. Eu tive essa segunda oportunidade e eu não sei até quando ela vai durar, então eu vou me agarrar a ela todos os momentos e vou fazer valer a pena, né? Que eu acho que isso é o mais importante. Com certeza, com certeza. Acho que essa é a lição que tem que ser espalhada, né? Na verdade, todo mundo deveria valorizar, de fato, a vida. Demora pra gente aprender, né, que assim, nossa vida é incrível, é ótima, então Exato. vamos valorizar ela. Demora pra gente aprender. Eu costumo dizer que a gente aprende ou pela dor ou pelo amor, né. É É, verdade. E às vezes é melhor aprender pelo amor, mas a gente é Exatamente. teimoso, né? Sim. eu vejo que você é muito, tem esse humor bem pra cima, né? E eu queria que você falasse agora sobre a questão das experiências que você teve, que você falou que você acabou fazendo um intercâmbio. Já tinha passado depois de muito tempo essa coisa do câncer ou foi bem próximo? Não, não. Quando foi diagnosticado o câncer, eu tinha 9 anos. Tá. Né? Aí passei todo o processo de hospital em hospital, tudo, e Uhum. me recuperei. Até os 12, 13 anos eu ainda estava fazendo. Eu estava ainda me recuperando, fazendo acompanhamento, fisioterapia, né? A partir desse processo, né, quando eu já tinha recuperado os movimentos da parte direita do meu corpo, eu segui a minha vida normal. Sempre foi assim, sempre fui para a escola, gostava muito de estudar, então isso não interferiu muito principalmente na minha vida acadêmica, tudo, na minha vida escolar. Você teve uma sensação assim, tipo, perdi ali a transição para adolescência, eu perdi alguns anos da minha vida e eu preciso recuperar esses anos de alguma forma. Você teve essa sensação? Eu acho que não, porque eu não sei, eu tive a sensação da infância. A infância eu ainda percebo, assim, eu sinto ainda que faltou ainda aproveitar a minha infância. Mas a adolescência não, porque eu me apeguei muito, sabe? Depois que eu passei todo esse processo, eu me apeguei muito à vida. Então eu não acho que eu perdi nenhum tempo. Eu acho que tudo foi aprendizado, né, pra mim. Na época eu era muito nova ainda pra entender as coisas, mas quando eu fui entendendo tudo que eu tinha passado, todo o processo, né, o milagre que tinha acontecido na minha vida, eu acho que eu me apeguei muito a isso. Então eu não acabei não sentindo que eu tive essa perda aí da minha adolescência. Agora da infância eu ainda sinto um pouquinho de falta. Eu não tinha muita mobilidade, não tinha muito ânimo, não tinha muito vigor, muita saúde para aproveitar a infância. Entendi. E aí, depois que tudo isso passado, veio a ETEC, a FATEC, para poder te auxiliar Isso. ali, para te dar aquele, Uhum. que tudo que faltava ali. Eu falo assim que a educação acho que foi uma das coisas que me fez me recuperar muito mais rápido. Eu sempre fui apaixonada por estudar, né? E quando eu vi que a minha parte direita do corpo não funcionava, porque eu sou destra, então eu escrevo com a mão direita. E aí eu falava pra minha mãe, mãe, eu quero ir pra escola. Ela falou, mas filha, você não pode ir pra escola porque você não sabe escrever, você não tem um movimento para escrever, as crianças podem fazer bullying. A minha mãe tinha muito medo de que acontecesse isso comigo, né? Mas eu falei, não, eu quero, mãe. Ela falou, então assim, vamos fazer assim, se você conseguir escrever, mesmo que só você entenda, a gente vai deixar você ir para a escola. Então, aqui eu me agarrei àquela esperança que ela me deu e eu me esforçava muito, sabe, na fisioterapia. Eu colocava todo o empenho porque eu queria voltar a estudar. Então, acho que a educação, ela foi também um fator principal aí que me ajudou na minha recuperação. Eu agradeço muito também a todos os meus professores por toda a paciência, porque não era fácil, né? Eu sei que não era fácil, principalmente quando eu retornei para a escola. Passando essa parte de estudos, vencendo essa parte também do câncer, e com você com todo o seu espírito de aventureira que você está demonstrando aqui, que muito bom conhecer, você foi para o Chile. Como foi essa experiência? Olha, foi assustadora no primeiro momento, né? Cogitaram isso na faculdade, né? Falaram, olha, a FATEC, ela dá muita oportunidade de intercâmbio, né? Os meus professores super incentivavam a gente. E aí eu tinha
um professor de espanhol que ele falou, olha, vai abrir um processo seletivo aí para bolsa de intercâmbio para o Chile. Ele falou, você tem todo o perfil, você pode se inscrever, seus resultados são bons. Aí eu falei assim, eu vou me inscrever, só que assim, foi uma coisa que eu fiz, só que não estava contando que eu ia conseguir. Foi porque eles me incentivaram mesmo. Mas assim, foi maravilhosa a experiência. E eles me ajudaram em todo o processo, né? Porque na época eu ainda era menor de idade quando eu participei, né? E eu só consegui fazer o intercâmbio depois que eu cumpri os 18 anos. Eu nunca tinha saído do Brasil, eu nunca tinha saído nem de São Paulo. Para vocês terem uma ideia, eu nunca tinha ido no médico sozinha, eu só ia no médico com a minha mãe. Então foi uma experiência, foi loucura, loucura. Eu acho que o intercâmbio ele foi muito importante, tanto na parte dos estudos quanto na parte de viver novas experiências. Como foi esse processo de seleção para você conseguir o intercâmbio? Foi bem difícil, porque assim, eu estudava em Itaquaquecetuba mesmo, né, na FATEC de Itaquaquecetuba. O processo seletivo ele é aberto para todas as unidades da FATEC, mais de 70 unidades aí da FATEC, e todas participaram. Foram mais de 1.000 estudantes que se inscreveram para essas vagas, apenas 3 bolsas. E aí a primeira fase era enviar uma carta de motivação, dizendo por que a gente queria fazer um intercâmbio, e colocar as nossas intenções, por que a gente queria fazer um intercâmbio. E enviar o nosso histórico acadêmico aí dos semestres que a gente já tinha estudado. Bom, pelos meus resultados, sempre fui uma aluna que sempre se dedicou muito, né? E eu falei, só preciso de ajuda mesmo para escrever essa carta. Então, os meus professores me deram todo o suporte, todo o apoio. Eu escrevi, eles revisavam, eles me davam dicas. E ficou um resultado muito maravilhoso. E aí eu enviei essa carta e os meus resultados. E aí eu passei para a segunda fase. Aí a segunda fase já foi bem mais complicada, só 15 pessoas foram selecionadas e era para fazer uma entrevista no idioma, no caso que eu escolhi, né, do país que eu escolhi. Como eu tinha escolhido o Chile, aí eu fiz a entrevista em espanhol com a nossa diretora lá das Relações Internacionais. Ela nem é brasileira, ela é da Espanha, ela é espanhola. E aí ela falou comigo, né, a gente conversou em espanhol ali, o básico que eu tinha, que eu aprendi mesmo na faculdade. E aí ela me deu a oportunidade, né, de eu ganhar uma das bolsas. Inclusive, eu consegui a primeira vaga ali, a primeira bolsa que tinha. Eu consegui. Foi muito gratificante. Eu acho que quando eu recebi a notícia, eu acho que foi uma festa na faculdade inteira. A faculdade inteira se sentiu como se fosse, porque era um presente. Acho que, assim, as conquistas que a gente tem na nossa cidade, né, que é Itaquaquecetuba, que eu ainda considero a minha cidade, nasci lá, criei lá, tudo isso ela vai agregando mais valor, né? Principalmente para nossa faculdade, a nossa FATEC lá de Itaquaquecetuba. Acho que foi muito gratificante para todos, né? Ver o trabalho de todo mundo ali sendo reconhecido através, né, de uma estudante que ia estudar em outro país. Que bacana, quando a gente fala que é de Itaquá, assim, quando a gente realiza um grande feito e fala que é de Itaquá ou que mora em Itaquá, sei lá, viajei para outro país ou fiz uma faculdade, as pessoas falam, mas você tá em Itaquá? Para quê? Como assim você ainda tá aqui? O que você tá fazendo aqui? É verdade. Mas é bom a gente conseguir, assim, a gente gosta da cidade, mas a gente saiu dela, a gente Uhum. alcançou grandes feitos. Isso é bom porque para os mais jovens, adolescentes e crianças que veem que alguém que é da cidade conseguiu ir para o Chile ou ir para outro país, ficam, cara, eu quero fazer a mesma coisa que ela fez, eu quero Tomara, né, que as pessoas pensem isso. isso. A Mas gente espera, pensam, né. cara, Se fosse pensam, eu de fato pensaria, um pouco mais jovem, né, pensam, cara, mas pensam. eu de fato Eu pensaria pego nisso como tudo. exemplo uma viagem que eu fiz para Foz do Iguaçu, que eu atravessei a fronteira lá para o Paraguai e para a Argentina. E aí os alunos, né, eu sou professor da rede pública. Os alunos eles falam: "Caramba, Que professor, você legal. viajou para tal lugar e tal". E eu: "Não, pessoal, é simples, só peguei um ônibus, fui para lá e tal". "Ah, mas é caro". Eu falei: "Não, não é caro, é uma questão de planejamento". "Ah, mas eu nunca vou Uhum. conseguir porque eu não vou ter esse dinheiro". Cara, você vai conseguir sim, você vai ter esse dinheiro, não é caro, é questão de planejamento e você vai tipo, eles querem, sabe, eles querem A algo gente bom. mostra que há possibilidade, né, de sair, de conhecer outros lugares, de realmente crescer. Eu vejo isso também na minha família, né? Minhas irmãs, eu tenho uma irmã também, atualmente ela tem 15 anos, e o sonho dela é fazer intercâmbio. Essa vontade de crescer, tanto que ela é muito estudiosa, ela também é estudante da ETEC agora, ela também conseguiu lá
a vaga dela na ETEC, né? E aí eu vejo que isso inspirou ela, né? Eu vejo que o meu estudo, toda a minha história inspirou ela. Então, o sonho dela é fazer intercâmbio também. Eu fico muito orgulhosa disso, sabe? Eu vejo que outras pessoas também, outros jovens de Itaquá têm o mesmo brilho nos olhos também, né? De querer conquistar outros lugares, ir para outras áreas, outros lugares. Também é uma coisa que também agrega muito para a cidade, né? Ver que outras pessoas também estão alcançando, né, sucesso. Dar exemplos só tem a expandir os horizontes. Agora, Geise, eu queria saber como foi, de fato, quanto tempo você ficou lá no Chile e que raio você foi fazer lá? A bolsa que eu ganhei do intercâmbio foi para 6 meses, né? Eles me deram um valor e era para ficar os 6 meses lá estudando na universidade, né? Que eles têm acordo comercial. Então eu não paguei nada, né? A faculdade tinha acordo. E aí veio outros estudantes para o Brasil, para a nossa universidade no Brasil. E aí eu fui para o Chile estudar lá. E aí, inicialmente, eu ia ficar 6 meses. Quando deu 3 meses do intercâmbio, eu estava conversando com a diretora de Relações Internacionais da Universidade do Chile. Ela falou que tinha gostado muito do meu currículo, do meu perfil, né, de estudante, das minhas notas que eu tinha tirado no primeiro bimestre lá. E ela fez a proposta de eu ficar mais 6 meses. E aí eu falei, putz, como que eu vou ficar mais 6 meses? Eu só tenho dinheiro para ficar 6. Como que eu vou ficar mais 6? E aí o orçamento que eu tinha, ele era relaxado, ele dava para mim viajar, dava para mim pagar, né, a estadia, alimentação, tudo, e ainda dava para viajar, né, para outros lugares. E aí meus amigos, a gente já tinha feito o planejamento, que a gente ia para outros países, ia viajar outros lugares ali do Chile, e eu falei, eu tenho que fazer uma escolha, né? Se eu realmente quero ficar, não vai dar, vai ter que apertar um pouquinho o orçamento, vou ter que procurar uma alternativa ali de ganhar alguma renda. E aí eu acabei aceitando, né, a oportunidade de ficar mais 6 meses. E aí, durante esse período, eu sei que o dinheiro que era para 6 meses eu fiz render para 10. E aí, para 10 meses. E aí, antes de o dinheiro acabar, eu já tinha me programado. Eu falei, não, eu tenho que fazer alguma coisa, né? Eu consegui um trabalho como babá de meio período, então eu era babá lá, estudava tudo, final de semana eu tinha livre para conhecer a cidade, para conhecer, visitar museu que eu adorava, e assim eu consegui levar o meu intercâmbio aí por mais 6 meses, então eu acabei ficando um ano aí no Chile. Eu fiquei muito feliz já de ter conseguido uma bolsa para 6 meses. E aí, quando eles me deram a oportunidade de ficar mais 6 meses, acho que foi assim. Aí todo mundo acreditava que eu não ia voltar mais. Essa bolsa que você tinha, ela estava vinculada exatamente a um projeto científico ou simplesmente aos estudos? Não, simplesmente aos estudos. Simplesmente eles davam essa bolsa para a gente ir realizar o nosso curso em outro país. É um programa, né, que o Santander ele tem com as universidades. Entendi. Você disse que fez a entrevista em espanhol, acredito eu. Então você já Sim. tinha uma certa familiaridade com a língua, mas você chegou a enfrentar algum obstáculo lá com a língua, algum mal entendido, mal interpretado? Muitos, muitos, porque assim, aqui no Brasil, o espanhol que a gente aprende, claro, a gente aprende espanhol, só que assim, são muros muito, muito diferentes, né? Então, são distâncias muito diferentes. O espanhol que a gente fala aqui e o espanhol que é falado nos outros países. Eu lembro que eu aprendi no último ano do ensino médio espanhol, tinha disciplina, tudo, mas ainda era muito difícil de entender as coisas. Algumas coisas a gente aprendia, né, ali com rebeldes, tudo. Quando eu fui para a faculdade, eu tive os 3 primeiros semestres de espanhol. Quando a universidade ela descobriu que eu tinha ganhado essa bolsa, eu tinha uma professora nativa, né, que ela é da Colômbia. Olha que bacana, ela montou um programa de conversação. E aí foi aberto para toda a universidade, óbvio, né? Mas aí eu participei. O intuito era que a gente praticasse, principalmente para que a gente fosse para intercâmbio, né? Mas ainda assim foi muito difícil quando eu cheguei no Chile, né? Porque o espanhol que eles falam é muito diferente. É um espanhol latino, porém eles têm muito o que a gente fala aqui de gírias, né? Que lá eles chamavam de chilenismos. Então teve muito mal entendido, eles falavam coisas que eu não entendia, que para mim tinham
duplo significado, na verdade não, na verdade lá significava uma coisa diferente daqui do Brasil. Paguei muito mico, e aí ao longo do tempo a gente foi aprendendo, eles foram me ensinando, tiveram muita paciência nas pessoas que eu conheci lá, mas ainda assim falava muita coisa errada no começo, não sabia falar as coisas, fazia mímica, mostrava o celular lá, o Google, e aí eles me entendiam, de uma forma ou de outra eu conseguia ali me comunicar, e aí no final das contas eu já saí, eles já nem me reconheciam como brasileira, já falavam que eu já era tão chilena quanto eles. Ai, show de bola. Matheus, agora a gente já tem uma professora para poder ensinar a gente quando a gente for fazer as viagens pela América do Sul, Com tá ligado, né? com certeza, pode contar comigo. Fechado, então. Eu já tentei uma vez aprender e Você tentou? desisti. Eu tô tentando, tô lá no Mas é tão Duolingo. bonito o idioma. Eu acho bonito. Eu peguei 2 apostilas, aí eu estudei as 2 e eu falei: "Ah, quer saber? O Deixa Duolingo quieto". o Duolingo, aquele aplicativo, ele fica me lembrando: "Alex, faz tempo que você não treina espanhol". Eu "Ah, falei: vem "É, eu pra sei, cá". Duolingo, calma aí, eu vou voltar, calma aí". E nunca volto. Volta, volta, Isso. volta. Deu para você absorver muito da cultura chilena e trazer para casa, assim, falar: "Pô, isso aí", você chega lá e seus pais ou seus amigos falam: "Cara, você não era assim, o que que aconteceu?". Sim, sim, real, muito. Aconteceu muito isso comigo. Tanto que quando eu voltei, eu já misturava espanhol com português, não sabia mais o que eu estava falando. Para mim era um portunhol ali que ninguém entendia, nem eu. Eu falava mais espanhol que português, eu era para falar obrigada, eu falava graças e não sabia mais, sabe? Até eu me adaptar de novo ao Brasil foi difícil esse período. E aí quando eu voltei, passou-se um período assim em que eles viram muitas mudanças em mim. Isso tanto meus amigos, minha família, né? Todos eles perceberam muitas mudanças. E aí, no começo, eles estranhavam muito, né? Eles falavam assim: Nossa, mas você não era assim. Eu falei: Mas agora eu sou, né? É, né? Agora essa é a nova Geise. Essa é a Geise. Agora é a Geise de vocês, agora, a nova, que vocês vão ter que se acostumar aí. E aí, acabou. Voltou pro Brasil, a gente já tá aqui, e aí vamos arrumar um Aí emprego. acabou, voltou ao Brasil. E aí voltou, né? Voltou à faculdade com tudo, e aí as responsabilidades chamando, e aí eu já tinha tido esse gostinho da independência, eu voltei, e aí tive que voltar para casa da minha mãe, e para mim não foi uma experiência muito legal, não porque eu não amo a minha família, eu amo eles acima de tudo, mas assim, quando você é independente, quando você tem essa experiência de ser independente, é libertador, é outra vida, né? E aí, quando eu voltei, eu senti muito choque. E aí, eu tive aquele que a gente fala, depressão pós-viagem. Eu tive um período aí muito extenso. E eu falei, não é isso que eu quero voltar, eu quero ser independente de novo. E foi bem difícil, assim, essa adaptação, né? Se adaptar novamente à minha realidade aqui no Brasil. Mas aí eu tive que voltar para a faculdade, né? Nesse período que eu fui para lá, ela ficou meio que trancada. Eu voltei em 2018, em 2019, na metade eu estava me formando. Não, eu estudava de dia, de noite, de tarde, dava aula e foi essa loucura aí. E aí no último semestre eu falei, não, tem que trabalhar, né? Não dá para mim ficar só estudando parada. E aí eu decidi trabalhar e consegui minha primeira oportunidade de emprego. Aí é assim, eu estudava de manhã, ia para a faculdade, eu era monitora, né, de matemática financeira, dava aula e já ia para minha aula da noite. E aí foi essa correria aí até me formar. Foi esse restinho aí do quando eu voltei do Brasil, foi essa loucura. Esse primeiro ano aí foi bem difícil. Foi maravilhosa a experiência, né? Acho que eu cresci bastante também durante esse tempo, tanto o tempo que eu passei no intercâmbio quando eu voltei no Brasil. E aí você tá agora numa nova empreitada como supervisora, né? Eu sei que eu já fui supervisor, Isso. logo é outro ritmo, você é responsável além do seu serviço, pelas outras pessoas e além do mais, é difícil não levar serviço para casa. E agora você tá sozinha. E aí, como é que você tá lidando com tudo isso? É tudo novo, né? Porque no emprego fazem 5 meses, né, que eu tô. E aí eu tô morando sozinha, vai fazer 3 meses agora, no início do Uhum. mês. Pra mim tá sendo uma experiência fantástica, né? Porque eu acho que era isso que eu precisava, dessa independência de novo. É muita correria, porque eu morando sozinha eu tenho que me cuidar, né? Eu tenho que marcar minhas consultas, eu tenho que me alimentar direito, né? E não tem ninguém pra se preocupar. Eu tenho que me preocupar comigo agora, É né? aquela coisa Tem de que pra mim tipo, avisar, Geise, toma água, Geise,
Se alimenta direito, Geise. Não tem, né? Sou A eu agora. gente, Geise, a gente brinca aqui em casa, né? Eu e minha esposa, a gente fala assim: tô com fome. Só que a gente só pensa em fazer comida no momento exato que a gente sente fome. E aí que é o problema. Exatamente. Exatamente, a minha vida é assim, só vou comer quando tô com fome. Então, assim, esse processo até a gente se adaptar melhor, né? Até as coisas se ajeitarem, ainda tá muito recente também a minha mudança. Então, tem coisas que eu preciso ainda, né? Por exemplo, coisas que eu preciso na minha casa, tudo, mas eu sei que aos pouquinhos a gente consegue aí o progresso. Eu costumo dizer que eu sou uma pessoa muito ansiosa, né? Mas hoje eu ainda consigo lidar melhor com as situações. Acho que depois que a gente vai criando uma certa maturidade, a gente vai vendo que a vida não acontece do jeito que a gente imagina, que a gente quer naquela hora, naquele momento, né? Eu era uma pessoa muito preocupada com tudo que eu já queria resolver antes mesmo de acontecer. E meus amigos aí ao longo da vida sempre me falaram que eu não podia ficar me preocupando de coisas que ainda nem aconteceram, que eu nem sei se vão acontecer. E aí hoje eu consigo viver mais o hoje, né? Lidar com as situações de hoje, saber que amanhã é um novo dia. Que bom, que bacana. O Alex, ele é muito ansioso, então ele vai conversar comigo, ele quer preparar tudo, e aí a Sim, cabeça dele tá a eu sei como milhão. que é, Alex. Aí eu falo, calma, Alex, calma, O Matheus relaxa. é, Ó, é o pessoal é do, final de do ano, calma, deixa vamos. disso. Algumas semanas atrás, né, o Alex já se preparando pra gente retornar. Eu falando, Alex, calma, você tá de férias, cara, aproveita. Não, e no Quando, final só o quando, Matheus tirou férias, só pra deixar claro aqui. quando o ano voltar, a gente conversa. Agora não, agora, relaxa, não vamos falar de trabalho. Eu entendo, Alex, eu te entendo. Acho que chegou no até aqui, né? Que essa é a ideia de você contar toda a sua trajetória até esse momento, mas tô muito curioso. Quais são seus próximos planos? Quebrando um pouco do nosso protocolo? Eu comecei agora, né, no novo emprego, como eu falei pra Uhum. vocês. A minha visão, assim, de futuro é continuar progredindo na minha carreira. E agora, né, tô iniciando aí a minha MBA em gestão de projetos. E eu acho que nesse momento, né, no emprego onde eu tenho bastante oportunidade de crescimento na minha carreira. E eu acho que esse é o meu foco neste momento, né? Pro futuro aí também vejo muitas viagens. Quero conhecer muitos lugares ainda. Eu sou uma pessoa que sou apaixonada por aventura, então eu quero aí viver bastante aventura também na vida, né? Também um momento de lazer, eu acho que é importante, né? Não só focar também só na carreira, acho que é importante todas as outras áreas da nossa vida manter um equilíbrio, né? De fato. Então, hoje eu sou muito mais próxima da minha família, apesar de estar morando sozinha. Eu admiro muito e prezo muito pelas minhas amizades, né? Então também buscando sempre estar próxima dos meus amigos. Eu acho que a amizade ela é muito importante, né, na nossa vida. Eu acho que nos faz crescer, nos faz entender que a gente tem uma família, né? Além dos laços de sangue que a gente já tem. É isso. E também procurar sempre cuidar da saúde, né? Que hoje, como eu passei por tudo isso na infância, tudo, eu priorizo bastante cuidar da minha saúde, né? Então, hoje eu me viro sozinha, tenho que me virar sozinha, tenho que ir no médico sozinha, vou, marco as minhas consultas, faço os meus acompanhamentos. Acho que é muito importante também cuidar da saúde. Show de bola. O quadro final, Matheus, é com você. Certo, eu tô tentando lembrar o quadro final. Caramba, Matheus. Beleza. Indicações? Não, indicações. Vamos lá. É que é um quadro novo, a gente ainda tá se acostumando. A gente mudou um pouquinho do formato do ano passado, então vamos testar. Vamos lá. Beleza. Você viu muito tempo aqui no Alto Tietê, né? E também em Itaquá. Uhum. E eu quero que você diga primeiro o que você mais gosta em Itaquaquecetuba. Pode falar qualquer coisa. Tipo assim, de algum lugar, de Qualquer algum. coisa. Qualquer coisa, qualquer Sentimento, coisa. um Eu gosto sentimento. muito do acolhimento da cidade. Eu acho que, assim, é uma cidade muito acolhedora. A gente vê que Itaquá, às vezes, é muito marginalizado, né? As cidades que estão ao redor são mais desenvolvidas, tudo. Mas eu ainda acho que, assim, é que a gente tem um acolhimento bacana, né? As pessoas são acolhedoras. Eu gosto disso. Legal. E agora, o que você melhoraria na cidade de Itaquaquecetuba? Ah, com certeza a educação. Com certeza. Acho que a gente poderia ter mais investimentos aí na área da educação e da saúde também. Melhoraria bastante essas áreas. Show de bola. É Muito isso aí, obrigado. bacana. Esse foi mais um quadro. O que você gosta e o que você melhoraria. Tá bom? Tá bom o nome de quadro? Não? Ficou A mais ou gente vai menos. testando, né? Beleza. Geise, Oi. obrigado Imagina. por você ceder seu tempo para conversar conosco. E
Cara, a história de vida é fantástica. Acho que milagres acontecem, experiências fantásticas, viagens internacionais, independência, teve tudo. Teve Enfim, tudo, foi exatamente, completo. Dá pra tirar bastante coisa desse pra quem estiver ouvindo, e esqueceu, a gente só tem 22 anos, ou eu tô errado? Não, eu tenho tá 22 errado. anos. Eu só tenho É, 22 é anos. Ah, Exatamente, tá, é 22 isso anos. mesmo, isso mesmo. É Pô. 22 anos, cara, 22 anos e já fez tudo isso, assim, vamos lá, você teve a parte de superação de uma doença, de um milagre, mas depois você correu atrás, você viajou, você fez intercâmbio, você está em um cargo, vou dizer, De um cargo de liderança. responsabilidade, que é um Isso, cargo até, não é Sim, qualquer um, sim. exatamente. Tá é um apontando cargo pra mim alto, por quê, Matheus? porque o Alex foi supervisor, mas você é qualquer um, Alex. Tá Então, bom. assim, muita gente vai valorizar muito isso e eu valorizo muito. Tão jovem, já fez tudo isso, não, isso prova que não está distante, tem que correr atrás, tem que fazer igual você falou, tem que estudar muito, e a gente realmente consegue alcançar grandes feitos, voar Sim. longe, voar alto. Uhum. É o que eu sempre falo para as pessoas, gente, a educação abre portas, por mais que a gente não vê agora, mas a gente vê o resultado lá na frente. Eu, quando eu estudava demais, todo mundo falava, menina, você tem que parar de estudar tanto. Olha, você perde sua vida aí estudando, e eu só vejo que eu ganhei, eu não perdi nada, sabe? E vendo assim, eu estudei no passado e onde eu cheguei, eu já avancei bastante. Tenho muito a conquistar, mas eu já avancei bastante assim na vida já. Eu vejo que eu já tô bem encaminhada, sabe? Continuar nesse ritmo, estudando cada vez mais pra, né, alcançar novos lugares aí. Vai conseguir. Geise, muito, muito obrigado por contar a sua história até aqui.